Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, em nome de Jesus. Depois nós vamos estar orando, depois da leitura da palavra, nós estaremos orando e estaremos meditando nessa palavra gloriosa. Amém? Então vamos lá. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo de número 31, sermão proferido por Jesus, aí no Evangelho de Mateus, nesse capítulo, nesses versículos que nós acabamos de ler, são fundamentais e nos trazem assim, digamos, um resumo das profecias do Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso. E nós podemos entender como será o dia do fim, como se dará, o que acontecerá, de que forma será. E as pessoas especulam a respeito das coisas do fim, há muita especulação por aí afora, não é verdade? As pessoas ficam questionando, indagando, perguntando, e muitas pessoas acumulam dúvidas diversas, muitas pessoas tecem comentários ridículos, que é pior, né? Tem gente que teca no comentário por sua graça, misericórdia. E a gente às vezes se encontra em debate com algumas pessoas que se dizem inteligentes e não são, porque não é com inteligência humana que vai se compreender as Sagradas Escrituras. A verdadeira inteligência está em ouvir a voz do Espírito Santo para poder compreender as verdades divinas, para compreender as verdades de Deus, para saber atentar para o conteúdo dessa palavra de forma interpretativa, e muitas pessoas não têm essa capacidade que, graças a Deus, Deus deu a nós. Fala comigo aí, nós. Aleluia. Quero você inserido dentro do contexto. Você é um eleito por Deus, escolhido por Deus, servindo a Deus. Glória a Jesus. E servindo a Deus, você precisa ter conhecimento dessas coisas. Quando Jesus tratou de ensinar aos discípulos aqui a respeito desse assunto, nesse sermão, porque o nome diz aqui, tá? É o fim do sermão da montanha, do sermão profético, melhor dizendo, né? A vida eterna e o castigo eterno. É o fim, é o final do ensinamento de Jesus, ok? E quando se fala sermão, se fala em ensinamento drástico, ensinamento necessário, ensinamento que não deve se afastar dele, ensinamento que deve ser guardado para sempre. Amém? Glória a Jesus. O sermão não é uma palavra qualquer, não, dada de qualquer maneira. Eu vou dar um sermão, aí começa a falar que o irmão está vestindo a roupa X, a roupa Y, que não pode raspar isso, que não pode raspar aquilo. Isso não é sermão, isso é pirula, tá? Palhaçada. Isso não é sermão. Você faz isso por aí, está brincando de crente. Ok? Aquele hino que nós acabamos de ouvir agora aqui, aquele rap gostoso, né? Aleluia, não basta ser crente. Então a gente tem que ter essa consciência. E Jesus, na sua infinita sabedoria e graça, cumprindo a missão estabelecida a Ele, que Ele estendeu para nós. Quantos dizem amém comigo? Amém. A missão de Jesus que Ele veio cumprir na terra, que Ele deixou para nós continuarmos, aleluia, era de ensinar, de orientar a todos aqueles que estivessem com Ele no caminho, ok? E Ele, preocupado com isso, Ele não deixava de ensinar com frequência aos seus discípulos e à multidão que o cercava constantemente. As oportunidades Jesus não perdia nenhuma. E Ele ensinava com propriedade, ensinava de maneira correta, ensinava a verdade de Deus que deveria ser ensinada. Glória a Jesus. Muito bem. Então essa palavra deixada por Jesus para os discípulos e para nós é importante para que nós possamos fazer e continuar a falar aquilo que Jesus nos ensinou. E aí nós precisamos do que? Ter a compreensão necessária de todo esse contexto aqui que Jesus tratou de ensinar aos seus discípulos, ok?
E ele começa aí no versículo de número 31, me acompanhe por gentileza. Ele já começa falando, não é verdade? Aleluia. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele já está mencionando aí o que vai acontecer. Está profetizando e trazendo para nós um sermão profético. Ei, isso há de acontecer, então se ligue, prestem atenção, ok? Jesus vai estar sentado no trono e ele virá com seus anjos, amém? Em glória, ok? E ele está falando a respeito dos dias do fim. Continua no versículo 32, olha, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Muito bem. Todas as nações, irmãos, repitam comigo. Todas as nações. De novo. Muito bem. Não vai ficar de fora a China, não vai ficar de fora os Estados Unidos, não vai ficar de fora o Brasil. Nenhuma nação vai deixar de comparecer diante do trono dele. Aleluia! Todas as nações, até aquelas mais bravas que tem por aí, estão causando horrores aí no Oriente Médio. Todas as nações hão de comparecer e ele vai separar uma das outras. Nação má, nação boa, nação má, nação boa, ok? Vai estar separando para poder fazer aquilo que lhe apraz, no fim, naquela questão do fim, separar para poder julgar, separar para poder comentar, separar para poder trazer a memória todas as obras, todas as ações e todas as atitudes. Mas começa a falar a respeito das nações para depois se referir ao indivíduo, se referir a nós, se referir a mim, se referir a você, para que nós pudéssemos ter a nítida compreensão de que forma nós temos que viver e sobreviver nessa vida de seres viventes que nós estamos, e como devemos agir e nos comportar enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, enquanto crentes na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Porque essa é a grande indagação e grande pergunta das pessoas por aí, e muitas pessoas têm tantas dúvidas que elas deixam até de caminhar, deixam de estar na igreja. Eu não vou ser crente não, porque ser crente é ter que trocar de roupa, ser crente é ter que mudar isso, ser crente é ter que agir assim assado. E aqui as explicações dadas por Jesus já trazem uma elucidação a respeito do que é ser cristão e o que fazer para poder alcançar a dádiva e a graça de Deus. Amém? Glória a Jesus. E poder herdar, por fim, a vida eterna. E aí Jesus, nos versículos seguintes, começa a comentar e a ensinar, ok? E aí ele diz que ele porá as ovelhas à sua direita, é isso? E os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: benditos de meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai ser essa a palavra que os servos que estarão à direita vão ouvir. Amém? Glória a Deus. O que nós percebemos aí? Vai haver uma separação. Show de bola. Amém? Aí a gente se remete para um outro ensinamento de Jesus dado aos discípulos com relação a uma plantação de trigo, ok? Que junto com aquele trigo estava crescendo um bocado de joio. E eles perguntaram ao dono daquele trigueiro se deveriam separar o trigo do joio. A palavra foi: não, deixa crescer junto, ok? Porque quem vai separar? O dono da plantação, ele que vai colher, ok? É ele que vai separar, porque ele tem habilidade para isso. Ele vai saber separar o trigo do joio. Por que não é para ser feitas separações agora? Porque tem um monte de gente querendo fazer esse tipo de separação agora, não é verdade? Querendo separar a igreja A, a igreja abençoada, a igreja B, não, a igreja amaldiçoada, e vai
não é para nós separarmos não, irmão. Vamos crescer junto, amém? Porque quem vai separar é o Senhor. Aleluia. Porque se separarmos agora, ou tentarmos separar agora, nós podemos arrancar trigo bom junto com os dois. Foi esse o ensinamento. Então essa separação, ela não vai ser feita agora. Tem um tempo propício para isso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. E aí, ele está ensinando aí, falando o porquê da separação. Ele está dizendo, olha, vocês vão herdar esse reino por herança, porque quando eu tive enfermo, vocês foram me visitar, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. E depois ele explica, porque esses fazem as indagações a ele e as perguntas. Ah, quando que nós tivemos nessas condições, e eles enumeram cada uma delas, e fizemos tudo isso contigo? E aí, ele diz, tá? Quando fazemos a um desses pequeninos, fazem a mim. Ou seja, ele está falando a respeito das boas obras, das obras genuínas, das obras que nós temos que fazer constantemente. Sim, porque a palavra de Deus nos adverte que nós temos que servir ao Senhor com fé. Amém? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Mas a fé sem obras, ela é morta. Amém? É preciso que as obras nos acompanhem. E que obras são essas? São essas aí, as boas obras, tá? O altruísmo, tá? E desprezo do mundo, reconhecendo as coisas saudáveis, as coisas divinas, ok? O amor aos irmãos que devemos ter, é isso que ele quer ver de nós. Nós temos que ter esse tipo de comportamento. O comportamento de cristão se dá dessa forma. O comportamento de cristão se dá dessa maneira, através das suas ações e das suas atitudes para com todas as pessoas, para com todos os seres humanos. Ok, querido? A ordem do Senhor é que nós amemos. Amém? Deus mandou você amar. Fala com o teu irmão do lado aí. Deus mandou você amar, irmão. Aleluia. E quando ele manda você amar, ele não manda você amar só aqueles que são bonzinhos, aqueles que são legais, aqueles que são amiguinhos. Não, ele manda você amar a todos, inclusive os seus inimigos. É aí que vai. É verdade? Mas ele manda. E aí nós temos que ter essa consciência, tá? E exercitarmos isso na nossa vida diária. Isso é importante. Amém? Quando você se empenha em agir dessa forma, fazer desse jeito, se policiar diariamente, atendendo bem as pessoas, conduzindo bem as conversas, relacionamentos interpessoais que você tem com as pessoas que estão à sua volta. Sabe aonde? Na sua família, no seu trabalho, no seu colégio. Onde quer que você esteja, você mantém um relacionamento interpessoal e você precisa policiar esse relacionamento, porque você precisa tratar bem as pessoas. E você precisa detectar a necessidade das pessoas. E se você tiver condições de estender a mão, estenda, não encolha. Abençoa, porque você é dotado de capacidade para abençoar. Jesus te deu essa capacidade. Amém? Você pode até não ter muito, mas o que você tem, você compartilha. Amém? Você tem que estar disposto a compartilhar. Se houver uma extrema necessidade, você tem que estar disposto. Se você puder, estenda a sua mão, aleluia. Você tem que estar pronto a estender a sua mão ao doente, ao aflito, ao necessitado, aleluia. E fazer aquilo que lhe apraz. Glórias a Deus. É claro que você nem sempre vai ter condições de hospedar alguém, e você vai ter condições de conduzir alguém até uma situação, mas você conhece alguém que pode fazer, você vai indicar alguém que pode fazer. Essa é a forma que nós temos que conviver aqui na terra. Amém, irmão? Se você fizer isso, você vai estar cumprindo as determinações divinas. E se você cumprir essas determinações divinas na sua vida diária, você vai ser colocado à direita naquele dia. Amém?